Tudo bom, pessoal? Estou aqui para dar um recadinho para vocês, para tentar motivar um pouco vocês, para vocês pensarem um pouco na situação, né? A gente sabe da dificuldade, já falei com vocês sobre os ambientes virtuais, depois falamos um pouquinho sobre a CPA, né? Mas hoje eu estou aqui um recado um pouquinho mais fora do padrão, assim, né? Então eu gostaria de falar com vocês, né, a respeito disso que a gente vem passando. E a gente eu estou participando de várias reuniões, né, tudo de maneira virtual, tanto na escola que eu trabalho, quanto nas faculdades que eu trabalho. Então, a gente vem tendo contato com várias pessoas que estão tendo certas dificuldades, né, por causa ou de redução de salário, ou de redução de carga horária no salário e, consequentemente, de redução de jornada, né? A gente fala de redução de jornada, e várias outras situações que levem a gente a ficar com um pouco de receio. É por isso que eu estou aqui para falar com vocês hoje. Porque quem que eu sou nessa pandemia, né? Quem que eu estou sendo? Será que eu estou sendo uma pessoa que está esperando que as coisas aconteçam, né? Ou eu estou agindo, né? E quem será que eu quero ser nessa pandemia, né? Então, porque a gente está passando por algumas fases, né? Em algumas coisas a gente vem se acostumando, com outras vai havendo uma crescente dificuldade, e assim por diante, né? A gente vai se moldando a essa nova estrutura de ser, né? Então é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Porque a gente vai passando por algumas etapas, né, nesse novo processo. Então onde eu me encontro? Isso vai me dizer muito sobre o como eu sou e o como eu quero ser nesse momento de afastamento social que nós estamos passando. Então, quem eu quero ser durante a Covid, né? Eu ainda estou na zona do medo, será? Né? A zona do medo normalmente foi mais no início, né? Onde as coisas estavam acontecendo muito pela televisão e pouco a gente via próximo da gente, né? Então a gente não via quase nada ao nosso envolto, mas a gente já estava entrando num processo de afastamento, num processo de atividades que a gente fazia de maneira presencial, a gente já estava passando a fazer de maneira remota, né? E aí surgiu essa zona aqui, né? A zona do receio. Como é que será que vai ser? Então, tem pessoas que vão estocar comida, pessoas que vão divulgar tudo que chega na mensagem no WhatsApp, divulgar para os outros. Isso caracteriza um pouco do pânico que a pessoa está passando, né? Vai começar a reclamar de tudo. Ah, isso eu não consigo fazer, isso não dá certo. Ah, eu estava acostumado a fazer isso de maneira presencial. A questão das notícias alarmistas, né? A gente vai ficar muito preocupado em encaminhar todas elas, né? E a gente acaba se influenciando muito fácil pelas coisas que estão ao nosso redor. Aí as coisas vão passando. Tem pessoas que estão aqui ainda, né? Não conseguiram sair dessa bolha, mas a gente precisa estourar essa bolha, né? E passar por um processo de acomodação, né? Onde a gente cresça dentro dessa nova estrutura. Aí a gente passa por essa nova bolha que amplia um pouco os nossos horizontes, que diz um pouco mais, né, para quem conseguiu sair dela, sobre esse aspecto novo da vida, né, da vida que a gente está vivendo agora. Então eu desisto daquilo que eu não posso controlar. Então eu acabo tendo algumas coisas que eu não tenho controle, né? Então eu acabo tendo a primeira opção minha é tentar desistir, não tentar fazer com que eu mude, né? Com que eu mude meus aspectos da minha vida para eu poder me adaptar a isso. Paro de consumir aquilo que me faz mal. Então eu acabo até tendo consciência do que eu preciso modificar hábitos de consumo, né? Mesmo que a gente fique mais em casa, a gente queira comer mais, mas a gente fica mais preocupado com isso, né? Me identifico mais com as emoções, então me torno um pouco mais emotivo pelas coisas que acontecem, porque as coisas começam a aparecer mais próximas da gente. A gente começa a perceber mais, né, que essa doença está chegando cada vez mais próximo. Então a gente começa a receber boletins
não só do que estava acontecendo no país, né, primeiro no mundo, né, depois do que estava acontecendo no nosso país, no nosso estado, e aí a gente começa a receber boletins, coisas que estão mais próximas da gente, da nossa cidade, às vezes do nosso bairro. E aí eu começo a pensar antes de agir, né, analisar os impactos das coisas que eu falo, então eu tomo muito mais cuidado em propagar notícias, então eu verifico melhor se aquela notícia é falsa ou não. Então eu já estou numa bolha maior, eu já estou entendendo mais o que está acontecendo. Eu já estou mais me precavendo mais para que eu não alarme o outro sem necessidade, né? Então eu começo a estar nessa fase do aprender a viver nesse novo conceito de vida, né? Entendo que as pessoas estão usando, lidando como pode, e é verdade. Nós aqui, falando da instituição, eu vou falar que a instituição de Caieiras, a Faculdade de Caieiras, foi uma das mais rápidas a se adaptar. Eu trabalho em outras instituições, ou tenho contato com quem trabalha em outras instituições. Essas outras instituições demoraram muito tempo para se adaptar. Caieiras se adaptou muito rápido. Os professores já se reuniram no domingo mesmo, quando a gente recebeu a notícia que ia ter o afastamento. Na segunda, todos os professores já sabiam que tinham que orientar os seus alunos, planejar, né, as suas aulas para terminar pelo menos o primeiro bimestre naquele momento. Então nós corremos muito e nos adaptamos daquela maneira, naquele momento, de maneira muito rápida. E é claro que isso depois foi crescendo. Nós vimos que tinha coisas que estavam dando certo, a gente manteve ou melhoramos. Tinha coisas que não deram certo, a gente refez, readequou, né? Contato com os alunos, no início, para algumas turmas era feito somente com os representantes, depois passou a ser feita direto com os próprios professores, os coordenadores passaram a intervir mais nos grupos para poder estar mais próximo dos problemas que os alunos estavam enfrentando. Então a gente se aproximou às vezes até mais do que se a gente tivesse ainda de forma presencial. Eu vou dar um exemplo aqui, que nesse momento que nós estamos vivendo, né, para algumas pessoas a gente estourou essa bolha do aprender a viver nesse momento. E a gente passa agora a crescer, a construir novos conhecimentos, construir novas relações, construir novos meios de se comunicar. Então muitas pessoas conseguiram chegar nessa terceira bolha. E muitos são vocês que estão aí, né, na faculdade, porque vocês não desistiram, né? Vocês ainda estão firme e forte lá, porque vocês acreditam ainda que é possível a gente se adaptar nesse meio, e mesmo, claro, não vai substituir as aulas presenciais, essas aulas à distância que nós estamos tendo, né, essas aulas remotas, né? Mas eu vi uma coisa, então, isso que eu ia falar para vocês agora. Eu vi uma coisa muito interessante. Nós nos adaptamos de uma certa maneira. Eu estou dando aula para 3 turmas, né? Uma turma na administração e 2 na pedagogia. Cada uma eu me adaptei de uma maneira diferente. Uma eu tenho um grupo de uma sala da administração, eu tenho uma relação direta onde eu gravo vídeo de resolução de exercício, vou no WhatsApp no momento da aula, tiro dúvidas, fico lá conversando com eles, então a gente tem uma troca de ideia e parece até a dinâmica de uma sala de aula. Das turmas da pedagogia a gente tem uma maneira um pouco diferente de trabalhar. Uma turma ela me coloca no grupo a cada semana, a outra turma eu estou no grupo a todo momento, onde a gente discute junto com todos os outros professores. Então cada um criou um mecanismo que se adapte melhor à situação. E o que eu vou falar para vocês? Em alguns momentos a gente está mais próximo do que a gente estava antes. Porque tem grupo de aluno que eu converso praticamente todos os dias. E quando eu estava na faculdade, né, eu tinha contato com esse aluno só no momento da minha aula ou no momento de atendimento como coordenador. Então eu passei a estar muito mais próximo desse aluno, passei a tirar dúvidas de maneira muito mais instantânea. Claro que nada substituía aquele momento presencial que a gente tinha. E a gente vai voltar a ter. Mas esse momento também está trazendo outras situações que a gente não tinha antes. Então a gente está aprendendo com isso, para agora a gente começar a crescer. Então agora é o momento do crescimento, de a gente se desenvolver nessa nova estrutura de vida. Porque a gente não vai voltar igual. Ninguém vai voltar igual. Nossos padrões de consumo vão se alterar. Pode ser que lá no futuro eles se adaptem de uma outra maneira, que a gente volte a ser mais consumista novamente, não importa.
Mas tudo que veio e está acontecendo está nos alterando. E nós somos uma geração, né, nesse momento, quem está passando por isso nesse momento, que está acontecendo algo que está marcando a gente, né? Coisas que não aconteceram com outras gerações, né? Outras pessoas em outros momentos, né? Então a gente está passando por um processo que está moldando uma estrutura de vida que há muito tempo não se tinha, né? Onde você está mais próximo da família, mais dentro de casa, fazendo as suas atividades. Então a gente passa por esse novo processo que agora eu penso um pouco mais nos outros, em como eu posso ajudar, né? Será que tem pessoas que estão passando dificuldade? Será que tem como eu mudar a minha estrutura de vida também para ajudar esse tipo de pessoa, né? Ou na relação eu preciso me colocar no lugar do outro para ver como ele vai receber essa mensagem, porque você, de maneira presencial, você falou, você tem uma entonação de voz, quando você fala isso, por exemplo, no meio de uma mensagem, a gente não sabe como isso vai ser interpretado, como isso vai ser recebido, né? Então a gente modifica meios de a gente se expressar pensando no outro, né? Então a gente disponibiliza meus talentos para quem precisa, então eu ajudo o outro a fazer algumas coisas que ele não consegue, por exemplo, pelo meio virtual, né? Então eu auxilio o meu colega a postar uma atividade, a fazer uma atividade que é feita, por exemplo, no Word, mandada em foto ou PDF para o professor. Então eu começo a auxiliar no processo. Tem coisas que eu sei, tem coisas que o outro sabe, tem gente que é mais identificado com meios tecnológicos, o outro com por meio de expressão por escrita. Então tudo isso vai juntando e cada um vai se auxiliando, né? Torna-se uma rede de colaboração, né? De cooperação. Então eu começo a viver mais o meu presente, né? E começo a focar novamente no meu futuro. Porque a gente estava sendo muito imediatista, né? A gente estava vendo só aquilo. Ah, é só hoje. Ah, hoje eu não posso fazer isso, hoje eu não consigo fazer isso. Eu estou carregado, eu não consigo dar conta do que está vindo aqui na faculdade, do que está vindo aqui no meu serviço. Aí a gente vai criando novas rotinas, né? No começo eu também estava muito atarefado, eu não estava conseguindo dar conta, porque eu tinha que gastar mais tempo para fazer coisas que eu fazia antes em metade, um terço do tempo. E agora não. Todos os dias a gente acaba criando uma rotina, né? Eu, por exemplo, de manhã acordo, vou fazer as atividades com o meu filho, né? Porque ele está fora da escola também. Depois de terminadas as atividades, o dia que eu tenho que ir para a minha escola, para abrir a escola, porque a gente está fazendo um rodízio de atendimento aos pais lá, no dia que eu vou lá, eu tenho meu dia todo cheio para estar lá, volto, vou atender os meus alunos no período noturno, tem um dia que eu disponibilizo para gravar as aulas para esses alunos, e assim por diante. Então eu criei uma rotina, eu já me adaptei novamente a uma estrutura de vida que é muito diferente da que eu tinha, né? Então agora eu já penso, já me programo, já penso o que vai acontecer amanhã, na semana que vem, daqui um mês, então eu tenho uma programação já pronta, né? Coisas que a gente não estava conseguindo fazer. Algumas pessoas ainda não estão, mas elas precisam estourar, parar de reclamar e começar a agir, né? Começar a ter a condição de se auxiliar e auxiliar o próximo que está do lado dele. Então eu me coloco no lugar dos outros agora, vibro, né? A questão de gratidão, demonstração de gratidão. Então eu passo da condição só emotiva para eu poder também expressar possibilidades que os outros, né, vejam o que está acontecendo também. Então eu não só quero ser um espectador mais, né? Então eu vou focar no que dá certo. Então eu já achei caminhos, né, alternativas de coisas que eu fazia antes e agora não está dando certo daquela maneira. Então eu encontrei outros meios, né? Eu encontrei novos percursos aí. Procuro formar, me adaptar e inovar. Então, claro, todo mundo está se adaptando, inovando, aprendendo coisa nova nessa nova maneira de se viver, né? E eu me fortaleço, com os aprendizados, com tudo que eu aprendo aqui, eu estou me fortalecendo. Tudo isso vai me transformar numa pessoa que lá na frente, mesmo eu não usando boa parte do que eu estou utilizando hoje, esse aprendizado eu não esqueço mais,
né? Esse eu vou levar para o resto da minha vida. Então, se eu tiver um dia que me adaptar de novo, eu vou me adaptar de uma maneira muito mais fácil. Se um dia eu tiver que alterar minha estrutura de vida novamente e voltar a fazer isso, eu não vou ter tanta dificuldade, né? Então a gente tem alguns tipos de pessoa nessa pandemia, né? No geral, né? Mas nessa pandemia também. Tem aquelas pessoas que fazem as coisas acontecer. Que ela não fica esperando. Ela vai lá e faz a coisa acontecer. Entendeu? Tem as pessoas que acham que estão fazendo as coisas acontecer, né? Muitas das pessoas que são mais alarmistas, reclamonas, que gostam de agitar para que alguma coisa ou não dê certo, ou para alarmar as pessoas para que elas aquilo não dá certo e vamos largar a mão. Então a gente tem que sentar, tomar um cuidado. Então a gente acha que está fazendo a coisa certa, né? Aquelas que só observam o que acontece, ou seja, as pessoas que são as espectadoras, que normalmente ainda estão às vezes na segunda bolha ali, né? Elas estão vendo ainda, aprendendo ainda o que está acontecendo para depois agir. Mas não pode demorar muito, tá? A gente não pode ficar só esperando, a gente também tem que agir, a gente tem que caminhar, né? Tem que se adaptar a esse meio, sim. É aquelas pessoas que se surpreendem quando as coisas acontecem, ou seja, ela é pega de surpresa a todo momento. Mas eu não sabia daquilo. Nossa, mas chegou aquilo, mas já tem que fazer aquilo. Ah, mas é esse que tem que entregar? Ou seja, as pessoas que ficaram alheias e estão alheias, elas não podem agir dessa maneira. Nós temos que manter o foco, se manter antenado às coisas que estão acontecendo. Depois o próximo slide vai ser exatamente para essas duas pessoas aqui, né? Que a gente vai falar um pouquinho. E tem aquelas pessoas que nem sabem o que aconteceu, né? Pessoas que não sabem nem o que aconteceu, ou seja, estão praticamente alheias e não querem, né, se adaptar a esse meio. E aí essas pessoas são as que mais sofrem, né? Porque as pessoas que têm mais dificuldade em se adaptar, ou não querem se adaptar, e deixam a coisa acontecer. Quando a coisa realmente acontece, né, ela fica perdida, não sabe nem se aconteceu ou se não aconteceu. Então tem que tomar muito cuidado. Essas pessoas que estão alheias, elas precisam entrar nesse mecanismo para se reconhecer. Muitas dessas ainda estão na fase do medo, né? Então todos precisam mais do que acompanhar o que está acontecendo. Claro que a gente tem que acompanhar na televisão, né? Saber dos processos que estão sendo tomados para que se evite a doença se espalhar, né? Conseguir adequar a nossa família a essa nova estrutura, conseguir com que a gente tenha possibilidades de dar conta de todas as nossas tarefas, então se organizar aí, fazer um roteiro do que você precisa fazer dia a dia, né? Se organizar nas suas rotinas. Então não adianta ficar alheio, não adianta só reclamar, tem que agir e fazer o bem, né? Ajudando as pessoas que estão com dificuldade, e se eu tenho dificuldade de pedir ajuda, né? Antes de reclamar, pedir ajuda, né? Então, mais do que precisamos acompanhar o que está acontecendo. Então a gente tem que realmente continuar acompanhando, tá? Não é hora de desistir de nada, é hora, pelo contrário, é hora da gente dar um passo um pouquinho maior, né? É agora que é a hora que está todo mundo com receio, todo mundo ainda aprendendo, e as pessoas que estão já na terceira bolha, que já estão se desenvolvendo e auxiliando e encontrando novos caminhos, encontrando novos processos, se readequando, são as pessoas que vão sair na frente, né? Quando isso terminar, né, quem tiver crescido muito com essa nova estrutura de vida, é as pessoas que vão sair na frente no mercado de trabalho. A pessoa que não desistiu da faculdade é a pessoa que vai estar lá na frente já para poder terminar a faculdade e futuramente entrar no mercado de trabalho, fazer um concurso, né, já sair na frente. Ou seja, a pessoa que procurar fazer uma faculdade agora, por mais um momento indeciso que nós estejamos passando, se eu pensar, falar assim, pô, eu estou fora da faculdade nesse momento, e eu quero fazer uma faculdade, mas como que eu vou iniciar uma faculdade num processo que eu não sei se vai começar de maneira à distância, eu não sei se vai começar de maneira presencial? Aí que está na hora de a gente realmente pensar no curso que eu quero fazer e fazer esse curso. Por quê? Porque na hora que terminar toda essa estrutura, né, de pandemia, as pessoas vão voltar
às suas rotinas mais comuns, todas alteradas, mudadas, com novos conhecimentos, mas aos poucos isso vai se tornando, né? As coisas vão retornando, algumas coisas vão voltando ao que era. E aí o que acaba acontecendo? Aí a pessoa vai falar, agora eu vou fazer faculdade. Quando essa pessoa fala, agora eu vou fazer faculdade, o cara que pensou antes, entrou agora no meio do ano, ou o cara que está na faculdade e não desistiu, já está lá na frente, né? O cara que estava nos quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º semestre, já está terminando. Já termina num momento novo da história do mundo, né? Onde tudo passou por um processo, houve uma revolução, e agora que a gente está voltando, está retomando as nossas atividades presenciais, o cara já saiu na frente. Então, eu quero, ou eu posso, sair na frente quando isso acabar. Ou não, né? Vai ter pessoas que vão pensar diferente, tá bom? Pessoal, obrigado. É só um videozinho rápido aí para vocês entenderem um pouquinho do processo que nós estamos passando e que a gente consiga se adaptar, né, melhor a essa nova estrutura e que a gente consiga caminhar, aprender e se desenvolver nela. Obrigado, pessoal.